Quem olha hoje para a bacia de Plover Cove vê uma imagem quase perfeita, não é? Água espelhada, as montanhas verdes, aquele silêncio. Sim, é um postal. É um postal, exatamente. É o sítio para onde muita gente em Hong Kong foge da cidade. Só que essa calma, bem, é uma ilusão. Por baixo daquela água repousa uma das histórias mais dramáticas de sacrifício, de transformação de toda a região. Sem dúvida. Hoje vamos mergulhar um pouco nestas histórias submersas de Samuntsai e Tai Mei Tuk. Com base em várias fontes, vamos tentar perceber como é que a construção de uma barragem gigante nos anos 60 mudou não só a geografia, mas e, acima de tudo, o destino de milhares de pessoas. Sim, e a nossa missão aqui não é ser um guia turístico. É mais uma exploração daquele conflito eterno entre a modernização e a memória. Exato. Vamos ver como uma crise de água, uma crise desesperada, deu origem a uma obra de engenharia pioneira no mundo. E que preço humano é que se pagou por isso? O nosso foco vai ser nessas histórias de perda, de resiliência e, sobretudo, de como é que a cultura consegue sobreviver quando lhe tiram o chão. Ou, neste caso, Quando lhe o inundam? precisamente. Bem, para percebermos a escala disto, temos mesmo de recuar a Hong Kong nos anos 60. A cidade estava literalmente a arrebentar pelas costuras. Uhum. Havia um influxo enorme de refugiados do pós-guerra e, como se não bastasse, uma seca terrível. A falta de água era tão crítica que o governo impôs um racionamento brutal. Sim, chegou a um ponto absolutamente extremo. Chegou ao ponto de só haver água durante 4 horas, a cada 4 dias. Custa a imaginar o que isso era no dia a dia. É insustentável. E, claro, uma situação assim exigia uma solução à altura. E a solução que encontraram foi de uma ambição, bem, quase louca para a época. Construir a bacia de água doce de Plover Cove. E não era uma barragem qualquer. Não, de todo. Foi a primeira vez no mundo que se construiu uma reserva de água doce diretamente no mar. A ideia era fechar uma enseada inteira com uma barragem, bombear milhões de litros de água salgada para fora e depois enchê-la com água doce. Uma obra monumental. Completamente. Custou 550 milhões de dólares de Hong Kong, uma fortuna na altura, e foi um passo estratégico gigantesco para a autossuficiência da cidade. Uma maravilha da engenharia, sem dúvida. Mas toda a medalha tem um reverso. Para que Hong Kong tivesse água, vales inteiros e comunidades iam ter de desaparecer. Lá está. Foi dito aos habitantes de 6 aldeias Hakka, um povo agricultor muito ligado à terra e à comunidade pescatória Tanka de São Muntsai, um povo do mar, que as suas casas, os seus campos, tudo ia ficar para sempre debaixo d'água. E é aqui que a história se divide. Divide-se em dois caminhos muito diferentes. Duas formas de lidar com a mesma tragédia. Por um lado, temos os aldeões Hakka, de sítios como Yung Shui-ao, as suas casas, os campos férteis. Está tudo hoje no fundo da bacia. Fisicamente, desapareceu. Mas nem tudo. Sobrou uma coisa: os túmulos dos antepassados. Por tradição, eram construídos nas encostas mais altas e, por isso, ficaram acima da nova linha d'água. E isso deu origem a uma coisa extraordinária, não foi? Completamente. Deu origem a um ritual comovente que se mantém até hoje. Todos os anos, durante o festival de Chongyung, que é uma data para honrar os antepassados. Semelhante ao nosso dia de finados, talvez. Exato. Os descendentes desses aldeões fazem uma peregrinação. Muitos vivem hoje em prédios altos, na cidade, mas nesse dia o Departamento de Água disponibiliza barcos para os levar de volta. E não é só chegar lá, pois não. As fontes descrevem uma cena incrível. Eles chegam à margem e têm, literalmente, de ir de katana na mão a abrir caminho pela vegetação densa, à procura dos túmulos. É um esforço tremendo físico e emocional. E as fontes contam que pelo caminho às vezes encontram as ruínas de uma parede da antiga casa ou uma árvore de fruto que reconhecem da infância. Uau! Imagino a emoção. É isso. Caminhar pelo mato e de repente encontrar a mangueira que o teu avô plantou é uma ligação ao passado que a água não conseguiu apagar. Não é só limpar um túmulo. É um ato de teimosia, de dizer: nós ainda pertencemos aqui. Isso é incrível, quer dizer, enquanto uma comunidade se dispersou e mantém a identidade através deste ritual de regresso a um lar perdido, a outra, a de San Munsai, fez o oposto. A história deles é completamente diferente. É o outro lado da moeda da resiliência. O povo Tanka, sendo uma comunidade de pescadores habituada a viver em comunidade,
decidiu que não se ia separar. Em vez de aceitarem apartamentos na cidade, negociaram uma solução coletiva. Todos juntos. Todos juntos. Em 1965, a comunidade inteira mudou-se em bloco para um novo local e fundaram a aldeia nova de Samunsai. E resultou? Quer dizer, parece quase impossível pegar numa comunidade inteira e mudá-la de sítio assim, de repente. Surpreendentemente, resultou em cheio, porque ao mudarem-se todos juntos, preservaram o mais importante, a estrutura social, a cultura da pesca, os laços que os uniam. A aldeia original tinha 36 famílias, a nova tem hoje mais de 160. E a cultura está viva, então? Bem viva! Todos os anos celebram o aniversário da mudança e o festival do seu deus protetor, o Tai Wong Ye, com festas enormes, danças do leão e os banquetes Pun Choi, que são... Aquelas taças comunitárias gigantes com camadas de comida. Exatamente, um símbolo de união. Há até uma história nos fontes do Sr. Shan, que emigrou para a Escócia e voltou 40 anos depois só para mostrar aos filhos de onde veio durante um desses festivais. Isso diz tudo, não é? Diz tudo. Enquanto uns precisam de voltar a um lugar que já não existe, outros conseguiram levar o seu lugar, a sua comunidade, com eles. É um caso de estudo fascinante. Duas estratégias de sobrevivência cultural que nasceram da mesma perda. E o mais interessante é que estas histórias não estão só nos arquivos. Estão, literalmente, escritas na paisagem que vemos hoje, se soubermos ler os sinais. E é uma ótima deixa, porque um turista desatento passa por Tai Mei Tuk e vê um sítio giro para andar de bicicleta, fazer um churrasco, mas há pistas por todo o lado. A começar pelo próprio nome, certo? Tai Mei Tuk. Exatamente. O nome antigo escrevia-se de uma forma que significava o fim da cauda. O fim da cauda? Sim, e não era um nome qualquer. Tinha um significado profundo no Feng Shui. Acreditava-se que a cordilheira de Patsinlang era um dragão adormecido e que a aldeia estava na ponta da veia do dragão, o seu ponto final. Refletia uma visão do mundo muito espiritual. Precisamente. Só que, com o turismo, fim da cauda também pode soar a beco sem saída, o que não é muito apelativo. Pois não vende bem. Não. Então, em 2007, o nome foi oficialmente alterado para o atual Tai Mei Tuk. Soa igual, mas os caracteres chineses são outros e o significado é mais poético. E essa pequena mudança num nome encapsula uma transformação cultural enorme. A passagem de uma visão baseada no Feng Shui para uma estética moderna de lazer. Lá está. E a joia escondida aqui é essa experiência. Qualquer pessoa pode ir até ao fim da barragem, olhar para a cordilheira e tentar visualizar esse dragão. É um convite a pensar em como as culturas se adaptam. E há outra cápsula do tempo a passear por ali, muito mais visível, mas cuja história quase ninguém conhece. As vacas. As vacas. Eu sempre vi aquelas manadas de gado e presumi que eram selvagens. Estás a dizer-me que não é bem assim? Não de tudo. A presença delas é, na verdade, um acidente da engenharia moderna. A construção da barragem alterou a hidrologia da zona. A água que antes ia para os campos de arroz foi desviada para a bacia. Resultado? As terras secaram e a agricultura acabou. Exato. Os agricultores foram-se embora, mas não tiveram coração para abater os seus animais de trabalho. Então simplesmente abriram os portões e libertaram-nos. No fundo, aquelas vacas estão ali por causa da barragem. Uau! Então elas não são selvagens, são monumentos vivos do fim de uma era agrícola. Da próxima vez que vir uma, vou olhar para ela de forma completamente diferente. É isso mesmo. A sua presença é uma lição de história ecológica em tempo real. E até a forma como são geridas hoje, com uma política de capturar, esterilizar, realocar, mostra como a sociedade continua a lidar com as consequências inesperadas das suas próprias ações. Dos monumentos vivos que podemos ver para um património que temos de ouvir. Voltemos a Samuntsai. Eles levaram a comunidade, mas também levaram algo mais, algo imaterial. Levaram a sua banda sonora, por assim dizer. Uma tradição única do povo Tanka, as canções de lamento, ou Taangé. São baladas folclóricas cantadas pelas mulheres em momentos cruciais da vida, como casamentos e funerais. Por que é que se chamam canções de lamento? São todas tristes. O nome vem do som, que é melancólico, parece um suspiro, mas a sua função é muito mais complexa. Sim, servem para expressar as tristezas e as dificuldades da vida no mar. Que era uma luta constante. Sempre. Mas também servem para expressar alegrias, medos, esperanças. São uma forma de catar-se, de pôr em palavras tudo o que a vida exigia. Então, quando a aldeia se mudou, estas canções foram o fio condutor emocional.
a forma de manter a alma da comunidade ligada. São a voz da sua resiliência. Sem dúvida. É a prova de que a cultura não precisa de paredes para sobreviver. E a verdadeira joia escondida para quem visita a Aldeia Nova não é um edifício. É tentar encontrar uma oportunidade de ouvir estas canções, de falar com os mais velhos. É aí que se sente a verdadeira profundidade da sua jornada. É ouvir a história em vez de a ler. Então, o que é que tudo isto significa, no final? A área de Plover Cove é muito mais do que um cenário bonito. É uma paisagem de memória. A água que vemos é, ao mesmo tempo, a fonte de vida de uma metrópole e o túmulo de um modo de vida. É um microcosmo da história de Hong Kong, não é? A luta pela sobrevivência, o preço pago por pequenas comunidades e a incrível capacidade da cultura para encontrar novas formas de existir. Sim, e obriga-nos a pensar. Sim, ele levanta questões muito atuais sobre o turismo. Como é que se pode visitar um lugar destes, desfrutar da beleza e ao mesmo tempo honrar a história e a perda que ali estão? A própria Aldeia Nova de Samuntsai enfrenta hoje desafios, como a degradação dos edifícios e a pressão do turismo de massas. É um equilíbrio muito frágil. A velha tensão entre o progresso e a memória, que continua. Exatamente. E talvez o pensamento final que esta história nos deixa venha daquela imagem dos aldeões Jaca. A jornada anual que eles fazem, a atravessar a água, para visitar os túmulos num lar que já não existe, é uma metáfora poderosíssima. Uhum. E levanta uma questão que é universal, que vai muito para além de Hong Kong. Quando o nosso lar físico desaparece, seja por uma barragem, uma guerra ou uma crise, como é que mantemos viva a sua memória? E que rituais, por mais pequenos que sejam, criamos para garantir que a nossa ligação às nossas raízes nunca se quebra?